Bem-vindo ao canal Supervisão. Nesse nosso segundo vídeo, vamos abordar sobre Business Analytics e cultura organizacional e saber como os dados ajudam na gestão de pessoas. Hoje vamos conferir a ligação entre Business Analytics e cultura organizacional. Nos próximos 15 minutos, vamos entender a dinâmica dos dados e entender como eles influenciam a cultura das empresas, além de entendermos como isso pode melhorar seu processo de gestão e tomada de decisão. A cultura de uma empresa é como seu DNA. É única, complexa e determina como a organização funciona. O Business Analytics nos permite decifrar esse DNA, identificar padrões e entender as bases que o moldam o comportamento organizacional. Mas a pergunta é, como isso acontece exatamente? A cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e práticas que define uma empresa. Ela afeta a tomada de decisões, a comunicação interna, as relações interpessoais e a capacidade de inovação. Entender a cultura é fundamental para qualquer líder ou gestor. E é aí que o Business Analytics entra em cena. Isso nos leva a uma segunda pergunta. De que forma a análise dos dados pode ajudar no processo de entendimento da cultura organizacional? As métricas são a base para os índices. Esses nos dão bastante informações, o que permite haver uma diminuição da assimetria entre a tomada de decisão gerencial e a escolha racional. Nesse sentido, a utilização do Business Analytics, podemos quantificar diferentes aspectos da cultura organizacional por meio de indicadores de performance. Por exemplo, alguns são como a taxa de rotatividade, satisfação dos funcionários e eficácia da liderança. Assim, esses indicadores oferecem insights tangíveis que ajudam os gestores a tomarem decisões otimizadas. Deixe seu like, pois a plataforma do YouTube ajudará a que mais pessoas possam ter conhecimento sobre Business Analytics. Continuando, por exemplo, a taxa de rotatividade de funcionários, conhecida também como turnover, pode indicar a satisfação dos colaboradores e sua adequação à cultura organizacional, às suas expectativas. Uma alta rotatividade pode ser um sinal de problemas subjacentes da cultura organizacional empresarial, como falta de engajamento, conflitos internos, ou seja, inerente ao nível de clima organizacional existente no ambiente da empresa. Da mesma forma, a análise da liderança pode identificar padrões de comportamentos dos gestores em relação aos valores adotados pela empresa. Isso ajuda a determinar se a liderança está alinhada com a cultura organizacional desenvolvida pela empresa, além de saber o quanto essa liderança está promovendo a adesão do time ou colaboradores aos valores empresariais imerso à cultura organizacional estabelecida. Você deve ter percebido que os chamados indicadores de performance são uma ferramenta fundamental para a análise de dados dentro de uma organização. Por isso, vou explicar melhor o que são eles e de que forma são usados. Os indicadores são meios que os administradores têm, ou os gestores das empresas, para entender o comportamento das tomadas de decisões que eles fazem para o sucesso organizacional. Há de se entender que imerso a esses indicadores estão as tomadas de decisões. Esses indicadores, eles são muitas vezes, ou na sua grande maioria, retirados das análises que são feitas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício principalmente. E essas demonstrações contábeis, elas são elaboradas a partir de fatos contábeis ou fatos administrativos. Mas aqui vai uma informação essencial a gestores e administradores, pois cada fato contábil é uma tomada de decisão. O conjunto de fatos contábeis são conjunto de decisões tomadas pelos administradores ou gestores das organizações ao longo de um período ou de um exercício social, quando se tem, obviamente,
o exercício financeiro de uma gestão. Então, o Business Analytics não é apenas uma ferramenta, é um componente estratégico essencial para qualquer organização. Ele fornece às lideranças uma visão clara do estado atual da cultura organizacional, permitindo a implementação de estratégias direcionadas para a melhoria da produtividade, da satisfação dos funcionários e, por fim, o desempenho geral da empresa. A capacidade de tomar decisões informadas baseadas em dados é um dos maiores benefícios do Business Analytics. Por exemplo, se uma organização deseja promover uma cultura de inovação, pode usar dados para identificar áreas onde a inovação está florescendo e onde precisa ser incentivada. Isso permite a alocação de recursos de maneira mais eficaz. Além disso, o Business Analytics ajuda a avaliar o impacto das mudanças na cultura organizacional ao longo do tempo. Uma empresa pode acompanhar o progresso em relação às metas de cultura, identificando áreas que precisam de melhoria contínua. A análise de sentimento, uma parte crucial do Business Analytics, revela não apenas o que está sendo dito, mas como está sendo sentido. Compreender as emoções dos funcionários em relação à cultura organizacional é vital para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. A análise de sentimento é uma ferramenta valiosa para entender o estado emocional dos funcionários em relação à cultura organizacional. Isso envolve a avaliação das opiniões expressas por meio de pesquisas de clima, análise de feedbacks e até mesmo a monitorização de comunicações internas. Por exemplo, se a análise de sentimento mostrar que a maioria dos funcionários se sente desmotivado e insatisfeito, isso pode indicar algum problema na forma como a cultura organizacional está sendo percebida pelos colaboradores da empresa. É premente que esse problema seja analisado. A partir desses insights, as empresas podem tomar medidas para melhorar o engajamento dos funcionários e criar um ambiente de trabalho mais saudável. Com o uso do Business Analytics, a partir de suas análises descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, uma luz para a solução desses problemas há de surgir. Várias empresas têm adotado o Business Analytics como um mecanismo para analisar aspectos de sua cultura. Estudos de casos demonstram como dados precisos e análises profundas podem levar a mudanças significativas, criando ambientes de trabalho mais colaborativos, inovadores e orientados para resultados, o que permite enfatizar que o estudo do capital social é um fator essencial nesse sentido, já que pode ser útil para a adoção de estratégias ambientais. Quando falamos em estratégias ambientais, obviamente, isso está muito imerso à Amazônia, principalmente onde nós estamos. Então, em conjunto com o capital social, uma variável econômica que influencia no desempenho das organizações, as empresas, elas podem ter uma capacidade ímpar de sustentar um clima organizacional baseado na colaboração e também na responsabilidade social e ambiental. O livro do qual eu estou falando para vocês é A Grama do Vizinho é Mais Verde, a relação do capital social, estratégia ambiental e o desempenho empresarial na hotelaria do turismo ecológico no Brasil e na Espanha. Uma análise que foi feita a partir da modelagem de equações estruturais. O livro que eu falo é esse aqui, de minha autoria. Vocês podem encontrar à venda nas livrarias digitais, como Magazine Luiza, a Amazon, na Dialética, que foi a editora que publicou, além de todos os outros bibliotecas virtuais que vocês encontrarão. Então, fica o meu agradecimento desde já àquele que adquiriu. E os que estiverem em Belém poderá receber
o autógrafo. É por isso que muitas empresas de renome têm usado o Business Analytics com sucesso para moldar e aprimorar suas culturas. Por exemplo, a IBM implementou análises avançadas para entender o impacto da cultura na satisfação dos funcionários. Como resultado, conseguiram criar um ambiente de trabalho mais inovador e colaborativo, refletindo diretamente em seu desempenho financeiro. Outro exemplo é a Google, que utiliza dados para promover uma cultura de criatividade e inovação. Eles usam análise para entender como as equipes trabalham juntas e como a liderança influencia a cultura. Isso permitiu à Google manter um ambiente que estimula a inovação e a excelência. Por fim, conectar o Business Analytics com cultura organizacional não é uma opção, é uma necessidade. À medida que as empresas buscam evoluir e se adaptar, entender e moldar a cultura organizacional com base em dados sólidos é a chave para o sucesso. Esperamos que este vídeo tenha ilustrado a importância dessa conexão vital. E se você quiser conhecer mais do aperfeiçoamento em Business Analytics na Universidade Federal do Pará, não se esqueça de conferir a nossa cartilha na descrição ou comentário fixado. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o nosso Instagram, @basegufpa. Em breve estaremos lançando um curso totalmente digital em Business Analytics, além de abrirmos uma turma presencial e online para aqueles que queiram atualizar-se em uma estratégia competitiva única. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. E mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Supervisão, ou então pode procurar pelo meu nome, Professor Isaac Matias.